Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do canal e hoje nós iremos falar sobre suspensão da CNH. No episódio passado nós falamos a respeito de recusa ao bafômetro e também demos uma leve pincelada na infração por realizado o teste do etilômetro, artigo 165 e 165A do CTB. Eu me chamo Rodrigo Guerin, sou advogado de trânsito há mais de 7 anos e ajudo motoristas a cancelarem infrações indevidas, processos de suspensão irregulares e também defendo motoristas que respondem a processos envolvendo acidente de trânsito. Com relação à suspensão da CNH, o que é importante para você, motorista, saber? Eu já disse no primeiro episódio que esse perfil ele se destina principalmente para motoristas, para pessoas comuns. Então, o meu intuito aqui é simplificar o direito, falar de uma forma que fique compreensível para você, mas sem, é claro, esquecer dos princípios que são inerentes ao direito, né? A gente sabe, existem alguns termos que eles não têm equivalentes simples, então eu preciso falar de uma linguagem técnica, mas eu juro que eu vou me esforçar aqui para transformar isso de uma forma leve e compreensível, ok? Suspensão da CNH. Bom, nós temos algumas razões que podem levar você, motorista, a ter a CNH suspensa. Eu vou falar sobre 3 causas. A primeira causa é excesso de pontos. Quando você, motorista, recebe uma infração de trânsito, você tem, no mínimo, 2 penalidades. A primeira, a multa, o valor pecuniário, o valor que você precisa pagar por aquela infração. Infração de natureza média, R$ 88,38, 3 pontos na CNH. Infração média, 4 pontos na CNH e multa de R$ 130,16. Multa grave, R$ 195,23, 5 pontos. Infração gravíssima, depende. Infração gravíssima comum, 7 pontos e multa no valor de R$ 293,47. Bom, se você cometeu, por exemplo, uma infração por estacionamento irregular, por exemplo, esqueceu de deixar o cartãozinho do estacionamento rotativo no seu veículo quando você saiu para fazer algumas compras, essa infração pode gerar até 5 pontos para você, motorista, proprietário do veículo, você que é dono desse veículo, que tem a opção de indicar o condutor infrator. Mas o que importa aqui é 5 pontos na habilitação por esta infração grave. Se você for motorista profissional e tiver a inscrição de que exerce atividade remunerada na sua habilitação, a famosa inscrição EAR no campo observações, você vai ter um limite de 40 pontos. Já se você for um motorista comum, você também vai ter 40 pontos. Então por que você falou sobre o EAR, Rodrigo? Porque é o seguinte, você, motorista profissional, pode cometer infrações gravíssimas sem que isso ocasione a redução do seu limite total de pontos. Eu explico. Hoje, os motoristas comuns, como eu, por exemplo, sou advogado, não exerço atividade remunerada, não preciso da minha habilitação para trabalhar, então eu tenho um limite de 40 pontos, mas ele é condicionado a infrações gravíssimas. Se eu cometer uma infração gravíssima, por exemplo, por dirigir segurando o telefone celular, estou aqui falando ao telefone, ou então por avançar o sinal vermelho, essas infrações vão gerar 7 pontos na minha habilitação e reduzir o meu limite em 10 pontos. Eu vou fazer um vídeo explicando exatamente como funciona essa contagem, mas basta que você se atente ao número de pontos. Uma infração gravíssima gera 7 pontos e reduz o meu limite em 10. Então, dos meus 40 pontos, eu terei apenas 30. Mas desses 30, eu já tive 7 pontos somados. Então, na prática, eu tenho 7 pontos e se eu tomar mais 23, a minha CNH vai ser suspensa, porque o meu limite foi reduzido de 40 para 30, ok? Já se você é motorista profissional, isso não acontece. Essas infrações gravíssimas, elas não diminuem o seu limite de pontos. Esse limite ele pode ser reduzido para até 20 pontos em caso de motoristas comuns que não exercem atividade remunerada, no caso de 2 infrações gravíssimas ou mais em um período de 12 meses. Ou seja, em um lapso temporal, em um período de 12 meses, entre a infração mais antiga registrada a mais recente, se for somado 40 pontos sem infrações gravíssimas ou 30 pontos com uma infração gravíssima
ou 20 pontos com 2 infrações gravíssimas ou mais para motoristas comuns, sem EAR. Isso vai gerar um processo de suspensão da CNH. Já se o motorista for profissional, esse limite ele é de 40 pontos, então podem ter até 5 infrações gravíssimas sem que isso gere um processo de suspensão, porque 7 vezes 5, 35 pontos. Agora, se ele tiver essas 5 infrações gravíssimas e mais uma infração grave que some mais 5 pontos, aí sim vai se atingir o limite de 40 pontos e vai ser gerado um processo de suspensão. Essa é a primeira hipótese, suspensão por excesso de pontos. A segunda hipótese é infração autossuspensiva. Isso significa que uma infração de trânsito pode gerar a suspensão da sua CNH. Vou dar aqui alguns exemplos. Infração por excesso de velocidade acima de 50% do limite permitido na via. Então, por exemplo, uma via que o limite é 40 km por hora, se nós pegarmos 50% de 40, nós temos 20 km. 40 km mais 20 km, 60. Existe uma margem de tolerância de 7 km a mais. Então, num radar de 40, você pode passar até 47, isso não vai gerar infração gravíssima. Aliás, infração alguma, né? Nem mesmo infração média. Mas se você passar em um radar de 40 a 68 km, ou seja, 40 mais 50%, 60, mais 7 km, 67, mais 1 km, 8. Essa continha é um pouquinho complicada, vou fazer um vídeo explicando também bem certinho como é que funciona esse cálculo. Vou precisar de mais tempo e eu não quero deixar esse vídeo comprido. A 68 km em um radar de 40, isso vai gerar uma infração gravíssima por excesso de velocidade e vai gerar então um processo de suspensão após o trâmite do processo de infração de trânsito, ok? Então isso é uma infração autossuspensiva, uma infração que gera um processo de suspensão. Outra infração que gera suspensão da CNH é a recusa ao bafômetro, a infração por realizar o teste do etilômetro e acusar um nível de álcool no sangue, fazer manobra perigosa, dirigir sem capacete, no caso de motocicleta, deixar de prestar socorro, então você causou um acidente de trânsito, não prestou socorro, entre outras infrações, como disputar racha, como forçar a passagem entre veículos, enfim, nós temos um rol extenso de infrações que geram a suspensão da CNH. Você deve tomar cuidado com elas, não só porque elas suspendem a CNH, como também porque o valor delas é, na maior parte delas, multiplicado. Infração por recusa ao bafômetro, nós acabamos de ver. Infração comum gravíssima, R$ 293,47. No caso da recusa, ou no caso de você estar dirigindo embriagado fazendo o teste, essa multa é multiplicada por 10. Então a multa vira R$ 2.934,70. Uma multa bem pesada, certo? Em caso de reincidência, se em um período de 12 meses você cometeu essa infração 2 vezes, o valor é dobrado. E aí a gente não fala mais em suspensão da CNH, nós falamos em cassação por 2 anos. Mas isso é tema para um outro vídeo. Bom, a terceira hipótese, eu disse que eu ia falar aqui sobre algumas hipóteses de suspensão da CNH, é o caso de suspensão por dívida. Então, se você está devendo, espero que isso não esteja acontecendo com você, mas se você está devendo, o credor, ou seja, a pessoa para quem você deve, pode pedir algumas medidas coercitivas, ou seja, medidas que visem ao pagamento da dívida, como por exemplo, a suspensão da CNH e a apreensão do seu passaporte. Esse entendimento ainda não é consolidado nos tribunais do Brasil, mas já vem sendo amplamente decidido dessa forma. É uma previsão que a última atualização do Código de Processo Civil trouxe em 2015. Então, cuidado, se você está devendo, sua CNH ela pode sim ser suspensa. Mas atenção, essa suspensão ela não pode ser por prazo indeterminado. Deve constar na decisão judicial qual é o prazo exato dessa suspensão e ela não pode ser abusiva. Se eventualmente a sua CNH foi suspensa por uma decisão judicial, fique atento ao prazo que foi delimitado, se é que foi delimitado. Você pode estar cumprindo uma suspensão além do prazo regular, isso pode ser indevido e a suspensão pode sim ser cancelada, ok? Em todas essas hipóteses de suspensão da CNH, saiba, existe a possibilidade de você cancelar essa penalidade administrativamente, caso você ainda tenha prazo para isso,
ou judicialmente, se você não tiver mais prazo, ou então desejar a produção de alguma prova que não caiba na esfera administrativa, como por exemplo uma prova testemunhal, uma oitiva. Você pede para ouvir uma pessoa judicialmente, mediante uma audiência de instrução e julgamento, em que você colhe o depoimento de uma testemunha que confirma que a infração não aconteceu, que você estava em outro local, enfim, aí vai depender de cada caso. Mas o que é importante é que você saiba que existe solução para a suspensão da CNH, quer ela esteja em um processo administrativo, em que você tem prazo para apresentar defesa, recurso a Jari ou recurso ao CETRAN, ou então caso você já tenha sido suspenso. Vou dar um exemplo prático bastante comum e aqui muitos aí podem acabar se enquadrando nisso, e aqui eu vou apresentar uma solução. Você é proprietário de um veículo e você empresta esse veículo a um terceiro. Esse terceiro dirige o seu veículo de forma irresponsável, comete infrações de trânsito no seu nome, você não faz a indicação do condutor, quer seja porque perdeu o prazo, quer seja porque não recebeu a notificação, enfim, a razão ela não importa tanto assim. Fato é que não foi feita a indicação. Você pode indicar o condutor judicialmente para dizer quem era o responsável por essa infração e assim retirar esses pontos da sua habilitação e cancelar o processo de suspensão. Essa é uma situação extremamente comum. Motoristas que são donos de veículos que respondem por infrações causadas por terceiros. Você não é obrigado a cumprir essa suspensão. Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência, agradeço por ter assistido esse vídeo até o fim. Se ele te ajudou de alguma forma, peço que você deixe uma curtida, deixe um comentário sobre o que você está achando dos vídeos e como você acha que a gente pode melhorar essa comunicação aqui. E também vou pedir para você se inscrever nesse canal e compartilhar com um amigo motorista que pode se beneficiar desse conteúdo. Um abraço, meu amigo motorista, e até o próximo vídeo.